muito tempo, convivi bastante com ele. E o Dr. Horácio Marçal contou-me esta história. Tinha preparada a monografia de Paranhos, preparada. Era a primeira monografia que se fazia, que estava feita sobre aquela freguesia. Tinha para publicar, apresentou-a no Gabinete de História da Cidade, que era para aquela coleção Memórias da Cidade do Porto, e apresentou lá, acharam bem, mas o Pinto Ferreira, que era na altura o diretor urbano, na altura perguntou-lhe: olha, pois está bem, sim senhora, mas agora você tem que me dizer qual é o seu grau universitário. Ele disse: eu não tenho grau universitário nenhum, eu sou comerciante do Porto. Ah, pá, não pode ser nada, então não pode ser isto. Está bem, devolveu-lhe o manuscrito e ele veio-se embora. E cruzou-se um dia com o Dr. Magalhães Bastos e então a monografia, não vai ser, porque isto assim, assim, assim. Não, traga cá. Eu faço-lhe um prefácio, eu tenho que lhe fazer, eu quero lhe fazer um prefácio e isso vai ser publicado. E foi publicado. E ainda bem, porque é hoje uma referência da história de uma freguesia da cidade muito importante. Portanto, quer dizer, ele tinha estas facetas todas. Era uma pessoa desprendida, Eu não sei que tempo é que ele dava para a família, mas a família... Não sei que tempo é que ele dava para a família. Porque ele estava numa atividade permanente. Ele deve ter passado uma parte substancial da vida metido nos arquivos, a catar, a raspar, a procurar lá aquelas coisas. Ele procurava ser assim. Como é que se chama aquela coisa? Não é o arquivo, aqueles papelinhos que ele tinha, os envelopes ele tinha, que estão hoje no arquivo municipal, à entrada do arquivo municipal, como exemplo do que era. É uma coisa de um trabalho exaustivo, de um trabalho fabuloso. E depois, o Dr. Magalhães Bastos não escreveu só estas crónicas ligeiras, digamos assim, ligeiras no sentido... Não, ele aprofundou estudos, ele tem estudos muito profundos. Os estudos portuenses é uma obra notável sobre o Porto. Um estudo que ele tem sobre o Fernão Lopes, disse-me um dia o professor Hermano Saraiva, que era um admirador do Fernão Lopes, que fazia tudo o Fernão Lopes, mas assim, eu não conheço obra mais perfeita, mais bem fundamentada do que esta deste homem. Assim, portanto, e além disso, ele ajudou, colaborou na formação, na publicação daquele arquivo municipal, daquele boletim municipal, que é hoje um documentário fundamental para a história da cidade do Porto. Está ali tudo, desde a Idade Média está lá tudo. A história de memórias da cidade do Porto está lá tudo. Ele foi um dos que foi o criador, ele foi o fomentador de todas essas ideias. E, portanto, quer dizer, foi um homem que marcou a cidade, mas marcou-a naquela faceta que era mais popular, a faceta digamos assim, da divulgação das coisas da cidade, mas também a profundidade. O exemplo. Há uma obra dele que um dia o Dr. Manuel Real me disse que ia ser reeditada, tinha falado até, não sei com quem, mas não parece, que é os apontamentos para um dicionário de artistas, que é uma obra, aquilo deve ter dado um trabalho exaustivo, fazer aquilo deve dar um trabalho exaustivo. Eu hoje, olhando para a nossa época, para esses smarts, não sei o quê, onde se leva aquilo, copia, fotografa, não é preciso andar ali a apontar, ver assim aquilo, e ver aquele homem que esteve ali, manuscritos, papéis, a vasculhar tudo aquilo, à mão, escrever à mão. E hoje o que rendimento nós teríamos tido se o Dr. Magalhães Bastos tivesse a oportunidade de ter
as tecnologias à sua disposição, as tecnologias que hoje existem e que são, de facto, eu queria dizer também que acho que o Dr. Magalhães Bastos começou muito cedo a escrever. Ele não começou só nos anos 30, nos anos 40. Eu tenho aqui isto não é um boletim, é um programa de visitas que fazia, os Amigos do Porto, a Associação Cultural Amigos do Porto fazia. Infelizmente diz que é de fevereiro, para o mês de fevereiro, é o boletim 197, mas não me diz o ano. E tem aqui um pequeno apontamento, há uma visita, quer dizer, aqui tem um apontamento de um A. Gomes de Sousa, que eu não sei quem é, não me vem à mão, e tem assim: Magalhães Basto, jovem jornalista, chegou-me às mãos uma folhinha escrita pelo punho de Magalhães Bastos no ano de 1907. Tinha ele então 13 anos. Não teria grande interesse para mim se não fosse um jornal, precisamente o número 4 do primeiro ano de A Liberdade. Portanto, quer dizer que o Magalhães Bastos começou muito cedo a escrever. Não sei se nessa altura já escrevia sobre o Porto, mas começou muito cedo a escrever. Em 1994, eu ainda estava no Jornal de Notícias e publiquei uma pequena nota pedindo, uma pequena nota que era apenas a lembrar, era 1994, era o centenário. Foi em janeiro, e em janeiro era o princípio do ano, e disse assim: não se esqueçam de Magalhães Bastos, era o título, não se esqueçam de Magalhães Bastos. Tive o privilégio de receber uma carta de agradecimento da filha do Dr. Magalhães Bastos, a Maria do Céu, que me sensibilizou muito, e o centenário passou quase despercebido. Eu gostaria de fazer aqui um voto. Eu acho que a cidade do Porto ainda não fez ao Magalhães Bastos a homenagem que ele merecia. E não falo numa estátua, num busto. Fala-se muito na pequenez da rua que lhe foi atribuída, a que lhe foi dado o seu nome. Não falo nisso. Eu acho que a nossa universidade, ou a nossa Câmara, devia pensar num grande congresso internacional de História do Porto, um congresso a nível de universidade, um grande congresso em que se discutissem os problemas do tempo do Magalhães Bastos e os problemas dos nossos dias, os problemas que nos surgem hoje. E, portanto, acho que essa homenagem está por fazer, e eu gostaria que ela fosse feita ainda durante o decurso, não sei, mas de uma vigência muito próxima, para que o Magalhães Bastos não está esquecido. Ele aparece em todo lado, as referências são constantes, porque é imprescindível, é incontornável. Uma referência ao Porto, falar do Porto, falava-se sempre de Magalhães Bastos. Havia qualquer coisa, era o Magalhães Bastos. Eu colaborei nesse sentido, gostosamente e com muito prazer, com o José Hermano Saraiva. Sempre que ele vinha ao Porto, eu telefonava-me: olá, estou cá, venha almoçar comigo, venha jantar. Eu ia jantar e ele dizia assim: então dê-me aí umas sugestões. Eu não tenho sugestões. Depois ele assim: bom, olha lá, eu queria, rapaz, tem coisas do Magalhães Bastos? Tenho. Então eu vou ali à cadeia, eu queria falar lá daquela coisa do amor de pressão. Eu tenho. Então traga-me isso. Mas o Magalhães Bastos não foi esquecido e nunca será esquecido. Mas era bom que o trouxéssemos um dia destes, assim, numa grande reunião, num grande congresso, que fosse até internacional, um grande congresso onde se verificasse muito mais profundamente o que foi a sua obra
e o que ela significou e continua a significar para o Porto. Muito obrigado. Muito boa noite. Eu estou a sair de uma gripe, de maneira que é por isso que estou aqui blindado. O Chaplin dizia que um dia sem riso é um dia desperdiçado. Eu adaptei isto a uma frase que inventei, que é: um dia sem aprender nada é um dia desperdiçado. E eu já aprendi várias coisas, mas aprendi uma, para mim, fundamental, que não conhecia, estava longe de saber isso. É que o Dr. Magalhães Bastos era portista. O que significa que, além da consideração ilimitada, incomensurável que eu já tinha por ele, tenho mais essa. Realmente, quem escreve sobre o Porto e quem se assume orgulhosamente tripeiro para estudar o Porto e escrever sobre ele, a partir do momento em que o Dr. Magalhães Bastos passou por cá, todos nós somos herdeiros dele. Herdeiros, uns próximos, uns com mais talento, outros com menos talento, mas realmente ele foi o mestre. Felizmente o Porto provavelmente é a cidade portuguesa que tem mais gente ainda a escrever sobre ela, que sempre escreveu sobre ela. E há alguns assim, há algumas referências. O Firmino Pereira, o Severo Portela, o Horácio Marçal, toda essa pleia. Mas, de facto, a grande referência é o Dr. Magalhães Bastos. E, de facto, numa perspectiva que realmente, para o nosso país, é moderna, inovadora, contra a corrente do jogo, politicamente incorreta, que é falar claro. Em Portugal, muita gente, e sobretudo académica, parece que faz gala em falar quanto mais esdrúxulo e quanto mais incompreensível para o vulgo for, mais muita gente se sente realizada. Eu penso que realmente isso é o exemplo do país do terceiro mundo, que é falar e ninguém perceber. O que acontece com muita frequência. Falar e não se perceber. Há discursos, para mim, absolutamente incompreensíveis. Quando falo em discurso, podem ser discursos escritos. O discurso, a palavra. E ele era um modelo do homem que... Eu posso estar muito enganado, mas, para mim, falar claro é pensar claro. E, portanto, ele devia ter uma mentalidade absolutamente brilhante para dizer aquilo que dizia com aquela candura e aquela simplicidade e aquela clareza. Só um verdadeiro erudito, um verdadeiro sábio. Aliás, todos os sábios que eu conheci, Portugal não tem, infelizmente, muitos. Eu tive o privilégio de conhecer alguns. Oscar Lopes, por exemplo. Oscar Lopes o discurso dela era de uma clareza absoluta. E, sobretudo, quando improvisava. Eu era miúdo e ouvia as charlas na rádio, os falam velhos manuscritos. E realmente eu entendia o que é que ele dizia, aquela voz muito pausada dele. Depois, isso escrito, ainda hoje são verdadeiros modelos. No arquivo estão os verbetes. Os verbetes. Ele assentava a sua investigação. Outra das coisas que me dá um grande prazer neste contacto intelectual com o Dr. Magalhães Bastos
é que eu sou um reacionário que ainda escreve à mão também. Escrevo à mão e lápis. E dá-me um grande contentamento de saber que era o instrumento de trabalho privilegiado dele. Aliás, nós encontramos com muita frequência escritos dele, apontamentos à mão, a lápis. E, de facto, eu posso dizer que muito daquilo que sei, que aprendi, foi não propriamente a partir dos estudos dele, mas da maneira como ele estruturou o seu pensamento sobre o Porto. A maneira como ele desenvolveu uma técnica de análise sobre a cidade, de análise e depois de explanação dessa análise sobre a cidade, que eu considero absolutamente única e que tento, sem o talento dele, fazer isso, que é tornar fácil aquilo que à partida é difícil. O livro dele sobre o romantismo, escrever sobre o romantismo, não é fácil porque é um período longo do século XIX, muito controverso, politicamente controverso, economicamente. Quando nós pensamos que o romantismo é uma das faces, é a face intelectual do liberalismo e é a face intelectual do capitalismo, porque liberalismo quer dizer capitalismo. E realmente explicar o romantismo é muito complicado. E ele consegue, numa obra que eu considero, para mim é uma das minhas obras de referência, ele consegue explicar muito bem o que é a vivência do Porto, do romantismo, com uma clareza absoluta. Depois, a maneira como ele foi inovador, que ele traz continuamente à colação aquilo que a história moderna chama a história das mentalidades, que é aparentemente uma inovação da escola francesa, dos Annales, etc. Ele, antes do Marc Bloch trazer essa verdadeira revolução que é a história das mentalidades, ele já o fazia. O estudo dele sobre a segunda invasão francesa, que é o 1809,